Olá, pessoal! Hoje nós vamos de entrevista com Larry Geller, de 30 de outubro de 2003. Nós vamos de TBT. Nós vamos ver um trecho, principalmente, em que Larry Geller fala sobre o Coronel Parker e o livro de Alana Nash sobre o Coronel. Então a pergunta é: já leu o novo livro de Alana Nash sobre o Coronel? Alguma vez desconfiou de algumas coisas das que ela expõe? Resposta de Larry Geller. E tem de ler o novo livro, pois vai abrir-lhe os olhos. É muito verdadeiro. Eu conheci o coronel e o tipo de caráter que ele tinha, e era bombástico. Ele era um autêntico vigarista que se servia do poder para conseguir o que queria. Ele tinha água gelada a correr-lhe nas veias. É um livro excelente, mas muito do que vem lá escrito não é nenhuma revelação para mim. Eu mesmo dei à autora Alana Nash todas as informações que eu tinha, e ela é uma autêntica jornalista. Nos últimos 2 anos da vida de Elvis Presley, eu lembro de ouvi-lo dizer: eu quero ir à Europa e fazer digressões, ver o mundo. Eu tenho fãs na Europa, na Alemanha, no Japão. Os Beatles vêm aqui, os Stones também. Por que eu não? Ele chegou mesmo a me dizer que achava que alguma coisa de muito estranha e má estava se passando, mas não sabia bem o que poderia ser. Elvis disse que sempre que perguntava o que foi, o que estava se passando, o coronel dizia que estava trabalhando sobre o assunto. Mas agora nós sabemos o que era. Nota: no livro de Alana Nash, The Coronel, depois de intensas investigações, soubemos que o Coronel Parker foi ligado a um assassinato ocorrido na sua terra natal, na Holanda. Tudo isto justifica várias das medidas que ele tomou, ou que deixou de tomar, durante a carreira de Elvis Presley. Muito embora o coronel tenha de fato feito alguns negócios espantosos nos primeiros tempos, parece que por volta dos anos 70, ele estava levando seu cavalo de corrida até a morte. E isto deve ser horrível de se ver, não, Larry? Suspiros. E Larry responde: oh, meu Deus. Em algumas noites, nem sei como Elvis era capaz de atuar. Numa das últimas turnês de Elvis, estávamos em Louisville, no Kentucky, e Elvis estava fisicamente doente e estava passando por problemas emocionais muito sérios. Nesta noite em particular, ele se sentia com náuseas e com febre. Sentia-se terrivelmente mal. Não conseguia dormir, virava-se, revirava-se na cama. Eu mesmo estava tão cansado que disse: ei, Elvis, tenho que ir dormir um pouco. Eu te vejo depois, quando acordar. Estávamos no Hilton Hotel e no dia seguinte, quando eu voltei à suíte de Elvis, entrei e surpreendentemente o coronel estava lá. Foi a primeira vez que eu vi o coronel dentro do quarto de Elvis. Eu disse: olá, coronel. E ele disse: onde é que ele está? Eu expliquei que estava com o Dr. Nick e disse: deixe-me ir dizer ao Elvis que o senhor está aqui. O coronel passou por mim, apressado, e disse: não, eu é que vou entrar, e abriu a porta. Até me dói dizer isto. Mas o que foi que eu vi foi o Dr. Nick ajoelhado junto à cama de Elvis. Elvis estava em estado comatoso e gemendo. E o Dr. Nick estava
metendo a cabeça de Elvis dentro de um balde com água gelada para o reanimar. Era uma visão patética. A porta se fechou e o meu primeiro pensamento foi: provavelmente isto é bom, pois finalmente o coronel vai ver o que raio se está passando. O velhote vai ver que Elvis está numa péssima forma. Está semiconsciente e tem que parar essa turnê horrível. 1 minuto depois, a porta se abriu. O coronel passa outra vez por mim e eu me levanto. Ficamos parados, com os dedos dos pés tocando-se, e ele me olhou fixamente nos olhos e disse: Vê se me ouve muito bem. A única coisa que é importante é que aquele homem esteja sobre o palco esta noite. Ouviu bem? Mas nada interessa. E foi embora. O meu coração afundou-se. Eu sabia a verdade e só me apetecia gritar. Oh, meu Deus, que filho da desgraçado. E depois ouvi Elvis gritar: Lawrence, é você que tá aí? Por que diabo você deixou aquele sacana entrar aqui? Eu expliquei que ele tinha passado por mim e depois Elvis começou a vociferar contra o Coronel Parker durante 1 hora. Usou todas as palavras más que existem e disse: aquele sacana gordo, filho da papa. Eu vou ver se eu me livro daquele cu gordo. O pai quer livrar-se dele. Há anos que o odeia. Não consigo suportá-lo. Há anos que ele perdeu o sentido total do que é o show business. Está apenas a me usar. E eu quero que Tom Hulett seja o meu empresário. Depois da turnê em setembro, acabou-se. Falou sobre quem ia despedir e como ia mudar as coisas de uma vez por todas. Pergunta: mas você, Larry Geller, foi dos que se deu bem com o coronel no início, porque foi uma das poucas pessoas que teve a honra de entrar para a Liga Maluca do Boneco de Neve do Coronel Parker? Resposta de Larry Geller: no início demos-nos muito bem, mas eu sabia que era tudo segundo as suas próprias planificações. Por vezes, ele aparecia lá no estúdio, mas o contato que tinha com Elvis era mínimo. Ele vinha até os estúdios, falava com Elvis durante talvez 3 ou 4 minutos e pronto. Fazia o que queria fazer e sabia muito bem como manipular as pessoas. Ele chegava e já se notava logo como era a linguagem corporal dos rapazes. Ficavam em sentido. Era: sim, senhor coronel. Sim, senhor. Ele dizia: há alguma cadeira aí para o coronel? Me traz uma lá, Larry. E fazia-me sentir um pouco à vontade, a forma como ele me destacava dos outros. Mas estava sempre fazendo isso porque estava trabalhando sobre o assunto. Sentia-me muito mal na sua presença e depois, cerca de 2 anos mais tarde, caiu tudo por terra. Pergunta: você esteve presente para algumas datas extraordinariamente importantes? Por exemplo, em meados dos anos 60, quando Elvis estava mesmo precisando de ter algo para mais além dos seus filmes que iam tão mal. E você trouxe-lhe algum interesse espiritual? Resposta de Larry Geller: sabe que todas as noites Elvis e eu passávamos cerca de 2 horas juntos, sozinhos conversando. E isto continuou durante anos. Até mesmo Priscilla, no seu livro, escreve sobre como nos afastávamos. Ela tinha ciúmes, porque nem ela ou os rapazes sabiam do que falávamos. Pergunta: uma coisa que nunca consegui entender foi como é que Elvis conseguia fazer a sua meditação
e ir até a Irmandade da Autorrealização com o esquema e o horário de trabalho que tinha com os filmes. Ele ia até lá quando haviam intervalos entre os filmes ou de noite chegava e dizia: Larry, este filme é uma merda, vamos meditar? Risos. Resposta de Larry: estávamos em Hollywood para pré-produção durante uma semana ou duas antes das filmagens começarem. E então íamos visitar a Dayamata às 10 horas da noite. Talvez fôssemos num domingo ou durante a semana ao parque de autorrealização que ficava na praia. Não tinha problema nenhum, e nunca ninguém o aborrecia com isso. Respeitavam o lugar e o ambiente espiritual. Foi a partir daí que surgiu a concepção do seu Jardim das Meditações em Graceland. Elvis e eu concebemos tudo aquilo juntos com a ajuda de Marty Laker. A propósito, nos anos finais, ele meditava todas as noites, e antes de atuar ao vivo, eu dava-lhe uma pequena cura espiritual. Este foi um trecho da entrevista com Larry Geller, no TBT de 30 de outubro de 2003. Narração Tati Mahatma Surya. Deixe seu like, se inscreva no canal, muita gratidão e namastê.